Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Gnóstico. Deixa eu ajustar aqui a câmera um instantinho aqui para dar uma baixadinha. A gente, ok, não é muito, é só para que a gente tenha um pouquinho de acesso aqui, não é? Então, se você é novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo e divulgue o canal, ok? Você ajuda a gente a fazer o nosso trabalho melhor, atingir pessoas melhores, tá bom? Se você quiser ajudar financeiramente, porque atualmente só acho que umas 2 pessoas estão colaborando com o canal, e se você puder ajudar a gente, por favor, estou pedindo a sua ajuda, né? Lançando um clamor ao seu coração para que você possa ajudar a gente, porque a sua ajuda nos ajuda a equipar o canal, e a gente tem feito várias mudanças técnicas aqui para tentar ver se a gente encontra o melhor, tá? Faz o melhor, certo? O nosso microfone de lapela é um microfone bom, mas ele não é aquele microfone excelente, né? Então a gente tem que ir fazendo alterações, correto? Mas se você entende disso, por favor, dê um toque aí para a gente nos comentários. Se você quiser ajudar a gente, por favor, faça pelo Pix robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, também você encontra a chave Pix, ok? Tudo bem. Nós estamos falando aí, nós entramos com um assunto que parece assim, né, tio Robson? Parece que não tem nada a ver o senhor está falando aí com a gnose, né? Parece que não tem muito sentido com a gnose, né? Aí eu quero dizer para você que aí é que está o seu engano. O que a gente falou no vídeo anterior tem muito a ver com a gnose, tá? Porque nós estamos entrando dentro de uma seara, dentro de postulados que nós vamos ver que podem ser o grande gargalho, né? O grande problema do que está acontecendo no mundo, tá? Eu volto a dizer para você, se os postulados da física, da biologia, da química, seja lá qual for a ciência, estiver errado, os resultados serão errados. Tá? E eu vou mostrar isso aqui para você em alguns pontos essenciais. Tá? Porque é importante que você entenda que a cultura judaico-cristã, olha para cá, a cultura judaico-cristã é a cultura predominante no Ocidente. Ok? Ok? E aonde é que está o fundamento da cultura judaico-cristã? Está exatamente no Antigo Testamento, que não deveria nem sequer ser usada pelos cristãos. Já começou o erro aí. É tudo que está lá de respeito ao Deus dos judeus com os judeus. Não é nem com todos os semitas, é com um grupo de semitas. Então, aqui já era para ter cortado. A igreja resolveu pegar a Torá dos judeus, né, ou a melhor, a Taná, e acrescentar, unir com aquilo que eles chamam de Novo Testamento, que de novo não tem muita coisa lá não. Tá? Então, confundiram Jesus com o filho do Jeová, o Demiurgo, tá? O Rachem, certo? Confundiram, tá? E os gnósticos foram lá e desmascararam, disseram não, o Deus do Aeon Jesus não é esse Deus, porque esse é o Demiurgo.
O nome verdadeiro do Jeová, do Javé, do Hashem, é Yaldabaoth. Tá? Então, isso foi favas contadas pelos gnósticos. Por isso, eles foram perseguidos e mortos. Então, hoje, a ciência moderna, tá, avançou muito, né? Inclusive, ela avançou no que diz respeito aos postulados da física quântica. E se você não sabe, mas a física quântica hoje é a grande moda do momento, né? Então, as pessoas começaram a pegar os pontos, alguns postulados da física quântica e começaram a aplicar dentro da religiosidade. Mas o enfoque sempre foi a cultura judaico-cristã. Tá? Tanto que o que eu vou ler agora para você diz respeito exatamente a isso aqui. Tá? Eu vou ler um trecho, você vai entender que nós estamos indo nesse caminho. Tá? Isso aqui é como se fosse uma abertura de mente para você. Porque se você se conectar a algo errado, o resultado será errado. Veja que o que eu estou falando aqui é muito sério. Existe a luz e a falsa luz. Não é luz e treva, não. Você está enganado. É a luz e a falsa luz. Tá? Porque a falsa luz ela é muito mais enganadora do que você imagina. Ora, se ali nas cartas de Paulo, por ali se encontra uma afirmação de que até o próprio, eles vão usar esse termo, até o próprio diabo, se transverte em anjo de luz para enganar a muitos. Agora, veja, como é que um ser pode se transvestir em anjo de luz? Ele não se transverte numa luz verdadeira, mas numa falsa luz. Aqui que está o problema. Conhecer as trevas é muito fácil. Agora, conhecer a falsa luz é que é o problema. Então, o que é que nós vamos ler agora? Vai dar uma noção para você do que é que eu estou falando aqui. Tá? Do que é que eu estou... Do grau do perigo que nós estamos correndo. Se a gente não souber, por isso que o tema dos nossos vídeos é o código secreto do mundo. Tá? Coisa que alguns escritores estão constantemente nos advertindo. Tá? E eles são chamados de teóricos da conspiração, porque o que eles falam parece tão escabroso, tão fora do normal, que até as pessoas ditas despertas são capazes de dizer, não, isso aí também é loucura, isso aí não tem como. Certo? É igual as pessoas confundirem a luz verdadeira com a falsa luz e confundirem o verdadeiro Deus com o falso Deus. Tá? Olha só. Né? É confundir também a espiritualidade luminosa com a falsa espiritualidade da falsa luz. Você está entendendo aí o perigo que as pessoas têm corrido no mundo? Que, no fundo, o que as falsas espiritualidades estão fazendo é tentar ligar você à falsa luz, e não à luz verdadeira. Tá? Quando você conhece a engenharia que foi montada para criar a nova ordem mundial, usando como elemento fundamental a New Age, aí você entende que essas falsas espiritualidades, esse falso esoterismo, esse falso espiritualismo, hermetismo, etc., e tantos ismos que tem por aí, o que é que acontece quando você... o John Lambilage chama de luz orgânica, né? Então, você achar
que os arcontes são seres trevosos, escuros, né? Não, eles são seres, por incrível que pareça, tem luz, mas é uma falsa luz. É que está o grande problema, né? Então, aquilo que você pode estar conversando com um ser que entra na sua sala, todo luminoso, tudo brilhoso, falando para você de coisas que você quer ouvir. Não é do que eles supostamente gostariam de falar, mas do que você quer ouvir. Por quê? Porque eles já leram a sua alma. Eles já pegaram o seu disco rígido, né? Então você vai entender algumas coisas aí, tá? Preste atenção no estudo. Preste atenção no estudo. Você, ao final dessa série, você vai entender que essa onda de que ficar rico basta a gente pensar e sentir que a coisa acontece, não é tão verdadeira assim, tá? Mas vamos lá, vamos ler o texto aqui, é muito interessante, vamos ler, tá? Aqui assim, olha aqui, o texto diz assim, tá? Diz assim, com as teorias de tudo que os físicos teóricos estão pesquisando e desenvolvendo, eles pretendem conseguir o que o Einstein, certa vez, chamou de ler a mente de Deus. Observe aqui, tá? Que essa expressão, tá? Olha aqui, ó, essa expressão aqui, ó, ler a mente de Deus é um negócio meio estranho, tá? Primeiro, a primeira coisa que você tem que se perguntar é que Deus você está querendo ler a mente, tá? De que Deus Einstein está falando. Ele disse que se pudéssemos reunir todas as leis da natureza física num conjunto consistente de equações, poderíamos explicar todas as características do universo com base nessas equações. Isso seria equivalente a ler a mente de Deus. Então, o Einstein está dizendo o seguinte: vamos tentar fazer uma equação que abranja todas as leis e nós vamos entender a mente de Deus. Mas quem é o Deus do universo físico material? Matéria entendida como aquilo que a gente pode ver, tocar, cheirar, etc. Mas lembre que no vídeo anterior a gente viu que isto não passa de ilusão. Então, portanto, você já sabe que quando os gnósticos disseram que a matéria é má, eles, em tese, também, claro que eles não tinham a mesma noção que nós temos hoje de matéria e energia. No fundo, tudo é energia, tá? Mas você não pode separar matéria e energia, tá? Por tudo que eu falei e que está escrito aqui atrás, tá? Então você percebe que existe, né, essa tentativa da ciência de tentar captar o pensamento do ser que criou esse nosso universo físico, ainda que ele seja uma ilusão. Porque quando você pega o livro de Eclesiastes, ele diz ilusão das ilusões, vazio do vazio, tudo é um vazio. Uma geração vai e outra vem, e tudo, nada de novo debaixo do sol. Por quê? O que se está dizendo ali? Está se dizendo que tudo é uma ilusão, tudo é vão, tudo é aquilo que se chama de Maia. A nossa realidade é uma simulação. Então, acessar a mente de Deus para Einstein era acessar a mente do Deus bíblico. Até porque o Einstein era judeu.
De que Deus ele está falando, vocês acham? Ele está falando do Deus bíblico, né? Cujo nome é Javé, Jeová, né? Hashem, tá? Outros para não pronunciar o nome pronunciável eterno, que de eterno não tem nada, absolutamente nada. O Javé é um Deus tão humano quanto os humanos. Mas aí aplicaram a ele as leis da filosofia grega, as leis da teologia e disseram, não, ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, eterno, justo, bom, amável, etc. E, pior de tudo, pegaram essa figura e disseram, e ele nos deu seu Filho único, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda essa história é a história da falsa luz que quer ofuscar a luz verdadeira. A luta, pelo contrário, sempre foi de extrair dos humanos aquilo que ele tem de essencial, que é a Zoe. Tá? É a Zoe. A vida divina, a centelha divina, o espírito, ok? Então, observe que isso tudo é tudo bem tramadinho, bem organizadinho, para que chegar um momento certo e nós nos depararmos com a mentira que se criou em torno disso. Porque quando você continuar os estudos, você vai ver como os donos do mundo, como o sistema, como os híbridos estão governando por detrás das cortinas. Tudo que está acontecendo hoje, tá? Tudo isso é programado, arquitetado. Quem manda nos Estados Unidos não é o Trump. Quem manda na Colômbia não é o Gustavo Petro, né? Quem manda no Brasil não é o presidente atual e nem foi o presidente passado e nem será o presidente futuro. Quem manda no Brasil não é os brasileiros. Quem manda nos Estados Unidos não é os americanos. São bandos de tolo que se acham superior aos demais, tá? A supremacia americana foi, ao longo do tempo, sabe, implantada culturalmente na cabeça do povo através do Superman, dos super-heróis, dos filmes que sempre contam a supremacia americana sobre todos os outros. Sempre lá é o lugar paradisíaco, maravilhoso, que todo mundo sonha um dia ir para lá. Vai para lá. Lá é a Babilônia, aonde existe mais sionista por metro quadrado que no resto do mundo. Ok? Lá existe uma... E o sionismo, tá? Que é uma ideologia política judaica, foi aquela que financiou o homem do bigodinho, o Ri, tá? O Ri, que era ocultista. O Ri, que colocou na cabeça dele as ideias da Blavatsky sobre uma tal raça ariana pura e verdadeira. Tá? Então é preciso a gente ter um pouquinho de cuidado quando você achar que você já chegou ao fundo do poço, você está muito enganado. Como diz o ditado, o buraco é mais fundo e é mais embaixo. Tá? Quando você entender o que é a trama global, quando você entende o que é Matrix de verdade, você não fica com aquelas fantasias delirantes por aí. Não. Você parte de princípios, inclusive científicos.
Então mas nós vamos chegar nesses pontos. Tá? Eu quero só apenas dar a introdução aqui para vocês, e eu vou já aqui voltar para o nosso texto original, porque tem muita coisa, gente. Tá? Eu tenho que ter um certo controle, senão a coisa vai. Então, uma das coisas aqui, vamos aprender alguns postulados. Algumas coisas eu vou tentar ser muito simples na tentativa de explicar, que não é tão simples assim, tá? Mas a gente vai tentar explicar isso aqui, né? A razão pela qual sentimos os objetos como sólidos, por exemplo, a mesa que eu estou aqui, a cadeira onde eu estou sentado, o microfone, enfim, tá? A casa, etc., tá? Sólidos e tangíveis, apesar de serem compostos por uma enorme quantidade de espaço vazio, veja, esse conceito de espaço vazio não é unanimidade. Porque hoje os físicos dizem que não existe espaço vazio. Tudo é preenchido por uma substância, uma energia, né, que quando eles chegam lá, né, assim, eles esmiuçaram o átomo, eles chegaram no bóson de Higgs, ou de Higgs, né, certo? Que é um mar de energia, cheio de filamentos. É como se fosse um mar mesmo, aonde ali as águas estão tremulando, etc, etc. Tá? Os postulados, existem postulados, pessoal, da física quântica que foram experimentados em laboratório. Outros são teorias, que aí a gente chama de física teórica, porque tem teses e postulados que ainda não foram assim provados no sentido técnico da palavra. Tá? Então, ele diz, né, do espaço é devido às interações das partículas subatômicas. Quando tocamos algo, o que estamos sentindo, na verdade, são as interações entre os átomos e os elétrons da nossa pele e os átomos do objeto. Na verdade, nós nunca tocamos em nada, nunca sentamos em nada. Tá? É o nosso cérebro que interpreta isso. Tá? A solidez é uma sensação que surge dessas interações eletromagnéticas entre os elétrons, tá, dos átomos. Né? E em uma escala maior, isso se traduz em uma sensação de resistência, mesmo que os próprios átomos sejam compostos quase que inteiramente de espaço vazio. Só que não existe esse espaço vazio para alguns dos mais renomados físicos atuais. Agora, eu pergunto a vocês, como lendo isso aqui você vai se perguntar assim, o que o demiurgo, tá, tem a ver com estes aspectos? Porque, ora, se ele criou isto aqui, e isto aqui é uma ilusão, porque não existe nada sólido, nada massivo, se não existe um corpo, uma mesa, etc., né? Porque é tudo feito de energia, matéria, mas não no sentido sólido como nós entendemos. Então, mais uma vez, é admitir que este ser capturou, tá, as energias que saíram do impacto da Sofia com o limite, com o Horus, tá? E essa fonte de energia ele manuseou, manipulou para fazer um sistema aonde no fundo,
tá? É a mente dele, tá? Tudo isso que nós estamos aqui é produto da mente de um ser demente. Então, nós achamos que a mesa existe, mas não existe. Então, portanto, se isso for verdade, nós estamos aqui também afirmando que determinadas ideias que nós temos, por exemplo, de morte, é pura ilusão. Porque se o corpo não é sólido, não existe solidez, não existe nada disso, tá? Então, não tem o que morrer. O que acontece é simplesmente uma transformação. Mas isso nós vamos chegar lá, que tem alguns postulados que você vai entender por que nós vivemos numa Matrix e por que essa jossa onde nós estamos vivendo é um engano, pessoal. Tá? E a cada dia a ciência está se aproximando do demiurgo e não lá da fonte eterna. Não, 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 não. Eles estão se aproximando da falsa luz e não da luz verdadeira. Tá? Isso é típico. Tá? A maioria desses cientistas, grande parte deles militam em sociedades secretas e por aí vai. Tá? E por aí vai. Certo? Esse paradoxo, como podemos ter uma realidade sólida, feita de coisas essencialmente vazias, desafia, né, implicações filosóficas e científicas, o ponto aí. Desafia nossas percepções do mundo. Ele sugere que a realidade que percebemos, a matéria, é a... Deixa eu dar uma paradinha aqui, gente. Deixa eu ver o que está aqui. Estão ligando. Então, diz assim, voltemos. É porque a gente está aqui, está em contato com o resto do mundo, né? Então, ela sugere que, na realidade, que percebemos a matéria é mais complexa e menos intuitiva do que podemos imaginar à primeira vista. A física quântica, em particular, mergulha ainda mais fundo nisso ao explorar as propriedades de partículas subatômicas, que podem se comportar de maneira que desafiam a lógica clássica. Tá? Em nível filosófico, isso pode ser visto como uma sugestão, tá, de que a realidade não é tão sólida ou material quanto acreditamos, e pode abrir espaço para o questionamento sobre a natureza da percepção da existência e da consciência. Se o que vemos e tocamos, de fato, tá, composto em sua maior parte por nada, então o que isso diz sobre a natureza da realidade? Tá? Olha, veja bem a pergunta. A física moderna nos obriga a reconsiderar o que entendemos por real. O que é que você está vendo? O que é real para você? Daí você vai lá para o filme da Matrix e você entende, grande parte do filme da Matrix está baseada em postulados que a própria física quântica veio desenvolvendo ao longo do tempo. Tá? Se nada é real, então nós estamos vivendo um mundo ilusório. E como que se criou este mundo ilusório? Não é? O ser que criou este mundo ilusório prendeu, tá, a nós aqui numa densidade cuja nossa percepção foi embotada para achar que nós estamos vivendo numa coisa concreta, numa coisa... Então, veja, isso é fundamental porque os gnósticos já diziam, quando eles diziam que a matéria é má,
estavam dizendo o seguinte, que era má no sentido de como ela tinha sido manuseada pelo demiurgo, pelos arcontes. Isso é de uma profundidade, pessoal, grandiosa. Né? Então, a gente precisa, assim, perguntar a nós mesmos, né, o que, de fato, está acontecendo à nossa volta. Tá? Então, esse fenômeno também abre discussões interessantes sobre a natureza da matéria, da percepção sensorial, que é aquilo que está no nosso corpo, tá, pessoal? Que nós temos no nosso corpo são instrumentos de percepção sensorial, tá? Certo? E sobre o que é real. Na escala quântica, as coisas se tornam ainda mais estranhas. Partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Já foi feito experimento sobre isso. Tá? Podem influenciar umas às outras instantaneamente e não têm propriedades definidas até que sejam observadas, que é aquela, né, onda-partícula. Isso sugere que nossa compreensão do físico, tá, é limitada pelas ferramentas e escalas de observação que usamos. Tá? Que usamos. Então, veja, já foi feito experimentos em que se pegou, se separou uma partícula, né? Uma partícula assim, pegaram uma partícula e, vamos dizer assim, se cortou, né? E levaram a partícula a uma distância muito longe. E depois observaram que tudo que essa partícula que ficou aqui, eles faziam quando ela girava num sentido, a distância respondia em sentido oposto. Tá? Então, esses experimentos mostram que há uma ligação entre uma partícula e outra, que ele chamou essa relação de experimento fantasma, que também tinha a ver quando uma partícula subatômica, por exemplo, né, ela saía, porque quando você vê o átomo, você vê que tem ali a partículas ao redor, né? É como se fosse o Sol com o planeta girando, né? E aquelas partículas, elas se movimentavam de um lugar para o outro sem passar por exemplo, pelo caminho intermediário. Nunca se sabia onde elas estavam, ela pulava de um lugar para o outro. Então, essas experiências aí que estão sendo feitas, né, estão despertando, deixa eu só mandar a resposta aqui, estão despertando o interesse de muita gente a respeito desse assunto. Tá? Então, na conclusão deste ponto, a questão de como algo não sólido pode criar um ambiente sólido. É um exemplo clássico das limitações da nossa percepção humana e das teorias da física que tentamos usar para descrevê-la. Então, veja, se nós estamos num suposto mundo material, vamos lá, estamos no mundo material, tio Robson. Eu ando de carro, eu ando de metrô, eu estou no avião, tudo. E então o problema não está naquilo que vemos, mas na nossa percepção, exatamente.
qualquer que seja a experiência dentro da Matrix, ela é ilusória. Tá? Ela é ilusória. Então, a Matrix ela foi bem montada. Vamos chegar lá, nós vamos analisar como é que isso tem a ver com os donos do mundo, os soberanos invisíveis, com as raças híbridas que governam aqui, quem está no controle do quê, por que estão, tá? Você vai entender. Eu espero que sirva para abrir os olhos de algumas pessoas que estão aí sendo manipuladas pela esquerda, pela direita, pelo centro, pelo meio, enfim, tá? Que estão do lado do Trump, estão contra não sei quem, estão do lado do fulano dos Anjos Pereira. Então, esse mundo que virou uma babúrdia, né? As pessoas chamam aquilo lá nos Estados Unidos de democracia, aquilo é uma anarquia. Se alguém não sabe a diferença entre democracia e anarquia, vá lá nos Estados Unidos, tá? Imagine que se o Brasil funcionasse desse jeito aí, isso aqui já tinha virado uma zorra. Já é, né? A gente já vê isso com essa perspectiva de uma sociedade democrática. Imagine se aqui se implanta a anarquia, em que tudo é permitido, tudo é livre, eu só sou livre à medida que eu faço o que eu quero. Né? Lembrando que existe uma filosofia máxima de Paulo que dizia: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tá? Então, quer dizer, nós já tínhamos virado então, é preciso a gente ter cuidado, porque o que nós estamos no meio daqueles que estão manipulando, né? Controlando, tentando nos dizer, entendeu? Fazendo é, do tipo que nós estamos vivendo por aí, ou, né? Nós vamos resolver tudo, né, na base do grito, e nós vamos. É tanta da manipulação que às vezes eu não sei se vai terminar bem a coisa por aqui. Entendeu? Não sei se irá terminar bem. Porque há pessoas completamente com suas mentes lavadas, manipuladas, não conseguem pensar por si mesmos, tá? E etc. E estão dando vazão a qualquer tipo de pensamento que elas têm, porque elas acham que isso é algo maravilhoso, né? A gente tem que impor à sociedade. É engraçado, porque tem gente que é o seguinte: elas não querem que se imponha a elas determinadas ideias. Já pensaram isso? Tá? Elas são contra cotas, são contra não sei o quê, são contra isso, são contra aquilo, mas elas querem impor à sociedade as concepções de uma sociedade onde se defenda princípios de costume. Tá? Um monte de evangelicopatas falando numa sociedade. Imagina se chega um presidente evangélico no Brasil para dizer: olha, a partir de hoje é lei, as mulheres não vão cortar o cabelo, não vão usar mais calça comprida, vai dizer usos e costumes de igreja sendo discutido como elementos políticos. Desde quando? Hum? Estado e religião estão separados há muito tempo e devem estar. Tá? O que tu faz lá dentro da tua igreja, dentro do teu grupo, dentro da tua seita, dentro do teu clubinho ocultista, é teu problema.
Agora, tu não pode querer impor isto à sociedade como um todo, sem reconhecer que a sociedade é plural. Tá? Sem reconhecer que a sociedade é plural. Tá? Então, eu sou contra os direitos humanos, mas quando prendem alguém da família do cara, o cara resolve reivindicar os direitos humanos. Então, não é meio contraditório esse povo todo, com toda essa linguajada que a gente vê por aí? Por quê? Porque estão vivendo no mundo da ilusão, no mundo da manipulação, no mundo da Matrix, no mundo simulador. E assim vai. Entendeu? Aí tem sempre os espertos manipulando um monte de gente. Aí o ponto número 1 aqui, vamos aqui. Tá? Diz assim, átomo como um campo elétrico vibracional. Veja, são termos que você pode dizer assim, bem, eu não compreendo isso. Bem, você, por favor, também você tem que correr atrás aí, digitar, procurar, estudar, porque aqui eu dou pontapé inicial, mas eu também não posso fazer um vídeo de 3 horas de tempo explicando um conteúdo, ok? A ideia de que um átomo é mais um campo elétrico vibracional do que um objeto sólido reforça a visão moderna da física quântica. Uma vez de um átomo ser uma partícula sólida, né, em vez de um átomo ser uma partícula sólida, como imaginamos, ou imaginávamos no modelo clássico, ele é melhor descrito como um campo de probabilidades, uma região de interações energéticas que vibra e são carregadas por forças fundamentais. Tá? O núcleo composto de prótons e nêutrons. Né? Certo? E os elétrons que giram ao redor dele, né, não são entidades fixas ou sólidas, mas são influenciados por forças como o campo eletromagnético, que mantém, tá? Que os mantém em movimento. Isso nós estamos falando do átomo. Porque, em última análise, tudo é feito de átomo. Tá? Lá no passado, tinha os atomistas, os filósofos atomistas. Né? O que os físicos chamam de campo, por isso que eu citei aqui atrás o livro O Campo, né? Ele é muito grande, muito extenso, tem uma linguagem que beira a ciência e a mística e etc e tal. Então, hoje está muito em moda essa coisa da física quântica tentar juntar a espiritualidade e a física quântica. O problema é que espiritualidade você está querendo juntar. Porque, em última instância, no fundo, os físicos quânticos querem aproximar as pessoas do demiurgo, e não de outro Deus. Não importa se eles são teístas ou deístas. Tá? Certo? Aquilo que eles chamam de o campo, em muitos aspectos, é uma rede de energias que se estende por todo o universo. Ou seja, quando falamos de átomos e de matéria física, estamos realmente falando de interações energéticas e vibracionais que se comportam de maneiras extremamente complexas, muitas vezes sem uma forma fixa, como imaginamos. Tá? Por isso que quando eu falava nos outros vídeos de outros assuntos que nada precede a matéria, é que eu não dizia assim, nada precede o sólido, nada precede, não, eu estou dizendo nada precede a matéria, porque matéria, tá? No primeiro vídeo eu expliquei a equação no livro Uma História do Quase Tudo, está ali, não vou pegar agora, uma breve história do quase tudo, e ele fala exatamente isso. Tá? São equivalentes. Não são duas coisas, a matéria e a energia. A energia é uma potência, tá? É matéria esperando acontecer. Por que está esperando acontecer? Porque precisa de um ato.
para que tal aconteça. Daí vai surgir várias ideias. Se vocês pegarem isso tudo que eu estou falando aqui, vocês vão encontrar as ideias que rondam as ideias da ciência de ficar rico, as ideias do Bob Proctor, as ideias da Rhonda Byrne, né? Sei lá se é assim o nome dela, né? Com O Segredo, que fez. Nossa, eu acho que se todo mundo leu isso, não deveria mais existir pobre, né? Devia estar todo mundo muito bem de vida e tudo mais, só que isso é uma ilusão, mais uma das ilusões que são criadas para tentar enganar de que todo mundo vai ficar rico. Não, todo mundo. Como vai todo mundo ficar rico? Explica aí. Né? Isso é uma ilusão. Além de ilusão, se você for olhar hoje os ricos do Brasil, só tem duas explicações para a riqueza deles. Tá? Ou você vê todo rico dizendo assim: eu trabalhei duro para chegar onde eu cheguei. Nossa, né? Tem duas explicações. Ou eles são herdeiros de fortunas enormes, tá? Então já pegaram uma mata, tá? Uma segunda coisa é ou eles ganharam numa loteria e enricaram, ou é fruto, na grande maioria, às vezes, de corrupção. Tá? As pessoas são ricas, muitas vezes, não é por causa do trabalho duro, não. É por causa de explorar os outros, tá? Quer sempre lucrar, tá? Ludibriar o Estado para não pagar imposto e assim por diante. E depois é essa mesma pessoal aí que fica apontando o dedo para político, chamando de ladrão e corrupto, quando eles, na prática, são exatamente assim. É igual a maioria do povo, vende voto. E aí? Como é que você vai chamar um outro de uma coisa que você mesmo pratica? Você é um hipócrita, né? Então, diz aqui o texto, ó, certo? A ilusão da solidez que você menciona é algo fundamental para a nossa compreensão da realidade. O mundo, como percebemos, um mundo sólido, é, na verdade, uma construção dos nossos sentidos e do cérebro. Então, veja só, é, na verdade, a construção, tá, dos nossos sentidos e do cérebro. A interação entre campos elétricos dos diferentes átomos cria a sensação de resistência e solidez, mesmo que, na verdade, a matéria seja composta em grande parte por espaços vazios entre suas partículas. Esse espaço vazio não existe, tá? Segundo muitos postulados científicos, não existe, tá? Essa ilusão de solidez é uma forma pelo qual os nossos sentidos processam a informação que recebe do ambiente, organizando a qualidade de uma maneira prática para a nossa sobrevivência, mesmo que a realidade subjacente seja quase totalmente composta de vazio. O nosso cérebro é projetado para preencher esse vazio com a percepção de algo mais tangível e sólido, essencial para a nossa interação com o mundo físico. Tá? Então vejam que esse sentido do que é sólido e tal, isso é uma interpretação, tá, dos nossos órgãos dos sentidos, da nossa percepção e do nosso cérebro, que foi devidamente elaborado para entender isso aqui, desse jeitinho aqui. Tá? Outra coisa, né? A consciência é a consciência condicionada, certo? Aí você vai ver aqui uma coisa, um dado interessante, tá? Um dado interessante que a gente vai ver. Porque no fundo, as pessoas estão sendo condicionadas a acreditar que tal coisa é real, tá? Então, é, eu vou
Só responder aqui, gente, uma mensagem de alguém que está pedindo uma informação, tá certo? É que é feito no ar, gente, não tem negócio de corte, né? Não tem negócio de corte, tá? Então, o que as pessoas imaginam? Eu imagino que a tal realidade, o que está acontecendo, está acontecendo. Por isso que nós vivemos num mundo de manipulação. Tá lá os Estados Unidos gritando com todo mundo, tá? Igual aqueles pitbull, estão achando que é até uma ofensa com pitbull, mas aí estão achando que eles são, né? Se você for olhar o símbolo dos Estados Unidos, que é uma águia, a maioria dos países tem uma águia como símbolo. São todos em lilitas, ligados aos clãs de Enlil. Tá? Então, vocês querem ver como é que é essa questão? Como nós estamos vivendo numa matriz ilusionista, então nós estamos aí sendo manipulados constantemente a acreditar de que o que está ali é o que de fato está acontecendo, e não está acontecendo. Tá? Tudo isso é bem elaborado, bem planejado. Nós vamos ver isso. Isso é tudo bem elaborado, bem planejado. Por isso que, volto a dizer, isso aqui é o código secreto do mundo. Quando você pega essa chave e descobre isso, aí você entra numa perspectiva de despertar muito mais profundo. Você entra no mundo com um poderio muito mais, né, com uma percepção espiritual e com uma percepção, assim diríamos, com a consciência amplificada. Vejam, uma certa vez eu fiz uma experiência com o DMT. Bem, seja lá o que o DMT faça, ele parece que turbina o seu cérebro, né, a glândula pineal, e de fato, quando eu olhava assim, na rua, o que eu via era energia. O que eu via era nas plantas, quando eu olhava, era energia saindo delas. Você entendendo? Era como se eu tivesse. E é isso que na maioria das vezes essas pessoas têm. Mas também aqui reside o perigo do quê? De você ser enganado pela falsa luz. Porque pessoas que entram nesses estágios começam a ter conversa com seres que supostamente elas acham que são seres benéficos, porque para todos os efeitos eles nunca vêm dizendo assim, eu sou mau, eu sou um garoto mau, eu vim aqui para te prejudicar. Não, é sempre bonzinho, são ótimos, estão ali para fazer o bem, então você vai na ilusão de que isso de fato é assim. Tá? Então você vê aqui que aqui, ó, a consciência condicionada. Tá? O conceito de consciência condicionada, certo? Que você menciona, parece referir-se a uma percepção distorcida e limitada da realidade, onde somos dominados pela culpa do passado e pela ansiedade do futuro. Isso se alinha com uma crítica comum na filosofia espiritual e na psicologia. A ideia de que a maioria das pessoas vive desconectada do presente, tá? Presas a padrões mentais de remorso ou medo que nos impede de experimentar o momento atual em nossa totalidade. Nesse sentido, a consciência condicionada, tá? Certo? É uma forma de viver em um estado de ilusão. Tá? Estado de ilusão. Semelhante à forma como a percepção da solidez é uma construção da mente.
Embora em uma escala diferente, aqui a mente cria uma realidade mental que nos distancia da verdadeira experiência do momento. Olha só isso aqui, tá? Olha como isso é tremendo. A metáfora que vivemos em culpa pelo passado e ansiedade pelo futuro, porque é isso que acontece, tá? As pessoas que estão vivendo na culpa pelo passado estão com depressão. As que estão preocupadas com o futuro estão com ansiedade. E as que estão muito focadas no presente estão com estresse. E aí as doenças vêm numa gama, numa velocidade muito profunda, né? Certo? Então, sugere que a nossa consciência muitas vezes se baseia em projeções e julgamento que não pertencem ao agora, quando na verdade a única realidade verdadeira e direta é a experiência presente, porque o futuro não existe, entendeu? Não, como tal, gente, ele é também um fruto de uma ilusão, tá? Quando na verdade a única realidade verdadeira e direta é a experiência do presente, livre das distorções temporais criadas pela mente. Então, o que está importando? É o que você está vivendo agora. Então, tem pessoas o seguinte: Jesus, olha só como a coisa é tão profunda, que Jesus disse assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deixai que o dia de amanhã tenha as suas próprias preocupações. Olhai para os lírios do campo. Eles não tecem, não compram, mas o Pai os veste, né, tão maravilhosamente que nem Salomão se compara a eles, né? Vede os pássaros do campo, né? E tal. E Jesus faz toda uma analogia e diz assim: vós valeis muito mais do que os pardais. Nem um fio só de cabelo da vossa cabeça cai sem a permissão do Pai. Mas qual é a mensagem central desse texto de Jesus? Por que vocês estão ansiosos? Os pagãos é que agem assim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus hoje. Ele está falando isso, tá? E a sua justiça. E, as coisas demais serão acrescentadas no seu tempo certo, no futuro. Então, quando eu vejo pessoas que ficam, poxa, eu queria ajudar o canal, mas se eu tirar da minha poupança R$ 20, pode ser que amanhã eu precise, ou na terça-feira, na quinta, na sexta. Então a pessoa não está disposta a viver o presente. Tem um monte de gente guardando dinheiro em banco, achando que vai viver eterno. Não, mas eu estou garantindo para os meus filhos aquilo que meu papai não garantiu para mim. Você acha mesmo que você está agindo corretamente? A única coisa que você vai deixar é o inferno implantado na sua família, né? A exemplo aí, aquele grande apresentador deixou fortuna aí que rendeu brigas e brigas, depois chegaram a uma conclusão, tá? Chegaram a uma conclusão. Então você imagina que as pessoas estão sempre preocupadas com o futuro, se culpam pelo passado e se esquecem de viver o presente. Aqui está o motivo das grandes doenças psicossomáticas existentes na nossa realidade, tá? Na nossa realidade. O que eu estou falando aqui, vocês vão pensar assim, mas tio Robson, nós, né? Essa última parte aqui, a última parte que fala sobre a percepção de que o ambiente está fora de você, você está dentro dele, é uma das ideias mais intrigantes. Tradicionalmente, pensamos que o mundo ao nosso redor é algo externo a nós, e somos como observadores que veem o mundo.
como se estivéssemos fora dele, em um espaço independente. Mas quando olhamos mais profundamente, a física moderna sugere que a separação entre eu, tá? Entre eu e o ambiente é uma verdade ilusória. Isso é abordado nas teorias quânticas e nas filosofias orientais. Em um nível fundamental, tudo está interconectado. A percepção de que o ambiente está fora de nós e que nós estamos dentro dele pode ser uma construção perceptual, uma forma da nossa consciência organizar a experiência. Na realidade, o que acontece é que somos uma parte inseparável do universo, tá? E o que vemos como fora de nós está, na verdade, dentro de nós, no sentido do que a nossa percepção, né, nosso corpo e o ambiente estão profundamente entrelaçados. Cada átomo do nosso corpo também é composto de átomos. Né? Cada átomo do nosso corpo também é composto de átomos, interações energéticas e vibrações que formam a teia do universo. Tá? Certo? Se formos considerar a física quântica, a ideia de separação entre o observador e o observado se torna ainda mais tênue, já que o ato de observar pode alterar o estado daquilo que é observado, como demonstrado em experimentos famosos, como o experimento da dupla fenda, que eu já falei aqui. Tá? Conclusão: esses conceitos nos convidam a questionar a forma como percebemos a realidade. Tá? O que tornamos como sólido e real é, na verdade, uma construção, seja no nível da matéria, onde os átomos são vazios e vibracionais, volto a dizer que esse vazio é discutível, ou no nível da mente, onde criamos as construções mentais de tempo, culpa e ansiedade. Se podemos nos libertar dessa percepção limitada, podemos talvez experimentar uma conexão mais profunda com o momento presente, com o universo e com a totalidade da existência, dissolvendo a barreira entre o eu e o outro, o fora e o dentro. Esse questionamento não apenas desafia as limitações da ciência convencional, mas também abre portas para a compreensão mais holística da realidade, onde a separação entre sujeito e objeto, entre físico e o espiritual, começa a se dissolver. Isso tudo, volto a dizer, você vai compreender quando nós irmos caminhando na formação, no estudo, e mostrarmos para você por que estamos presos na Matrix. Por que estamos aqui em um mundo ilusório, em um mundo aonde o demiurgo criou esse sistema prisional, tá? Nós estamos prisioneiros, e até que as pessoas se libertem verdadeiramente da ilusão, tá? Das percepções erradas, da prisão da consciência, elas não conseguem fazer a ascensão. Quando as pessoas não se libertarem da falsa luz, das mentiras propagadas pela New Age, tá? Com concepções de espiritualismo, onde eles pegam tudo quanto é elemento, de tudo quanto é tradição, misturam numa panela e dão para você beber, que será um veneno mortal no futuro, aonde você será manipulado pelos grandes deste mundo, pelos soberanos invisíveis, ou GO, ou globalista, como chamam alguns. Tá? Mas no centro disso tudo está o demiurgo, com todas as suas hortes, com todos os seus esquemas. Tá certo? Então não perca o próximo vídeo e a gente traz mais estudo para você. Um forte abraço e até lá, quando a gente vai fazer mais aprofundamento.